dos alquimistas do agora. Sonde com vida sustentável, a rede dos alquimistas do agora. Olá, sou Carla Ramos, psicóloga junguiana, e hoje o Saúde convida Maria Helena Ortiz, terapeuta e acadêmica de medicina antiga. Olá, Maria Helena. Bom dia, Carla. Bom dia. É o seguinte, primeiramente, quem é Maria Helena Ortiz? Maria Helena Ortiz é uma mãe, 3 Primeiro filhos, lugar. primeiro lugar, que foi buscar saúde, buscar conhecimento para ser uma ótima mãe. Sempre buscando se superar. Exato, exato. E me conta uma coisa, conta a sua trajetória profissional. Pois é, como eu falei, sou uma mãe, né? Eu comecei em 91 buscando alternativa, buscando conhecimento para tratar uma filha nossa que era muito frágil, que tinha um baixo sistema imunológico. Então eu comecei buscando leituras, fui fazer alimentação alternativa pela URGS, daí veio terapeuta naturalista e hoje cursando medicina, né, para completar essa caminhada e ser mais útil às pessoas que precisam da gente. E uma curiosidade, como foi esse teu encontro com a medicina antiga? Esse teu interesse? Isso é uma caminhada longa e que veio completar uma necessidade que a gente tinha. A gente observava as pessoas buscando saúde e uma lacuna. Elas esqueciam de olhar para si próprio, olhar para o seu organismo, olhar para reconhecer que seus antepassados tinham muitas sabedorias. Então veio fechar. Para mim essa medicina está sendo um grande achado, porque estou me encontrando e conseguindo ajudar muita gente. E no caso, assim, esclarecer um pouquinho para o público, o que é realmente a medicina antiga? A medicina antiga, ela olha a pessoa como um todo. A gente faz uma anamnésia, a gente observa os olhos, a língua, a gente toca na pessoa. Uma avaliação de saúde leva 1 hora e meia. Então você entra na história da pessoa, vai ver como funciona todo o seu organismo, como é que ela dorme, como é que ela acorda, o que ela come, como é que é seu intestino, como é que é o seu relacionamento com a família, o contexto dela no meio em que ela vive. E com isso a gente vai pegando a raiz do problema, o porquê que ela está tendo esse tipo de patologia, esse tipo de distúrbio. Me conta uma coisa, Maria Helena, para um terapeuta que tem essa visão total do ser humano, é complicado depois voltar a uma visão fragmentada? Na verdade, a visão fragmentada já está retornando. Não resolveu o problema da pessoa, que ninguém é só um intestino, ninguém é só uma cabeça, ninguém é só uma perna. Nós somos um conjunto, né? A necessidade que se criou da fragmentação, hoje está havendo o inverso, está havendo um retorno. A gente percebe na nossa clínica quantas pessoas vêm buscando porque já estão cansadas de peças. Ela quer ser um todo. E eu creio que a medicina já está se dando por conta disso. E hoje você já percebe que o médico, você vai a um médico, ele senta, ele conversa com você, ele quer saber mais de você. Não é apenas prescrever uma receita ou passar para um outro profissional. Então, a fragmentação está sendo agora vista de uma outra maneira. Fragmentar, mas para juntar. Sim, a busca mesmo dessa união, né? Exatamente. E você havia comentado a questão mesmo de um retorno às práticas antigas. Perfeito. Inclusive agora nesse mês a gente vai ter aula numa aldeia indígena para ver como é que o índio trata seus irmãos, né? Sim. A gente vai passar 2 dias nessa aldeia, em Riozinho, porque nós soubemos que o nosso organismo, ele é um todo e faz parte da natureza. Uhum. O índio, ele vive e se trata lá. Então, o que é que nós podemos trazer para o nosso dia a dia mesmo, com toda a evolução, com toda a tecnologia? O que é que nós podemos trazer para implantar no nosso dia a dia? E eu tenho certeza que esse retorno que está havendo é um grito da própria sociedade.
Aquele chazinho que era criticado da vovó, hoje o chazinho tá aí, todas as polpas sendo valorizado, né? E eu creio que o mundo está cada vez melhor. A gente somando a evolução com o conhecimento dos nossos antepassados, a gente está chegando a um patamar de saúde e bem-estar. E como terapeuta, você acredita que sempre tem que estar se reciclando, buscando novas coisas, se autoconhecendo? Com certeza, nós estamos constantemente. Agora nós estivemos no Costão Santinho, 3 dias, um congresso. Tínhamos 5 médicos dando curso, orientando. A pessoa que parar, ela fica obsoleta. Se perde, né? Se perde. Tem que continuar sempre se reciclando para poder acompanhar a evolução e buscar a solução para que está todo mundo evoluindo, está todo mundo pesquisando na internet, todo mundo buscando informação que você, para ser um bom profissional, você tem que estar sempre atento, porque senão vai ficar para trás. E eu acredito que isso também é muito uma postura do terapeuta frente ao trabalho dele, né? Porque a partir do momento que acredita que já se sabe tudo, não se tem muito essa interação com outras linhas também, de outros especialistas que podem vir auxiliar ele. Com certeza. Né? A questão da equipe multidisciplinar, né? Exato, nós temos lá a massoterapeuta, Sim. acupunturista, nutricionista, iridólogo. Então, hoje a visão é se reunir, se juntar para poder prestar um serviço melhor. E a pessoa chegue nesse ambiente e consiga ser atendida todas as suas necessidades, né? Verdade, a ideia sempre de se ver o ser humano como cada um tivesse uma grande fatia de responsabilidade frente ao ser humano, como ele também se tem responsabilidade frente à sua própria manutenção de saúde, não é verdade? Exato, e hoje a gente percebe também que não existe saúde física se não tiver uma saúde mental. Verdade. Eu não acredito que uma pessoa consiga ter saúde física se não houver uma espiritualidade, uma preocupação com a seleção dos pensamentos, com a... É isso aí, saúde física é um conjunto com saúde, tem que ter saúde mental, para poder ter saúde social, para poder ter saúde física. Verdade, né? É tudo, é um grande todo, né? Nós fazemos parte desse grande universo, né? E Maria Helena, quanto àquela frase de Hipócrates, você é aquilo que você come, tem a ver bastante com a medicina antiga, ao seu ver? Tem. Não tem como negar que o nosso sangue é resultado daquilo que nós comemos. Sim. Se você olhar aquilo que come com carinho, por exemplo, se você pegar uma maçã, ao você comer aquela maçã, o que o organismo vai fazer? Ele vai quebrar e vai ficar no teu organismo as vitaminas. E o que não for necessário vai ser dispensado, né? Se você só colocar no seu organismo alimentos químicos, conservante, saborizante, umectante, corante, você vai ter um sangue viscoso. A matéria-prima, que é o alimento, é o que vai produzir o sangue que circula em todas as suas veias. Um exemplo bem típico da pessoa que come muita carne, que é, não que eu seja contra a carne, eu não sou vegetariana, mas aquela pessoa que exagera e come um excesso de carne, ela é uma pessoa brava, porque o animal que come mais carne, que é bravo, é o leão. A pessoa nem tem consciência de que ela está exagerando, está faltando ali uma verdura, tem que haver um equilíbrio nessa alimentação. Então, a pessoa que come muito alimento, muita proteína animal, ela vai ter problema de gota, ácido úrico. A gente brinca que ela vai ficar gotosa. Vai começar dores nas articulações. Como é que eu vou reverter esse quadro? Mudando essa alimentação. Tirando esses excessos e substituindo por outros alimentos que deixam esse sangue mais alcalino. Então, toda vez que a gente for comer, seria um hábito muito saudável a pessoa olhar o que é que esse alimento vai fazer de bem para mim. Mas ninguém faz isso. Principalmente quando está com fome, ela vai lá e ataca e come qualquer coisa, né? Então é muito importante olhar para o alimento como ele vai fazer parte de você. Aquele alimento que está exposto ali vai ser parte das suas células e vai integrar o seu corpo, os seus pensamentos, os seus atos, suas ações, né?
É verdade. E a questão mesmo, o alimento pode ser também algo mais do que apenas o ato de se alimentar. Ele pode representar até a própria escolha da pessoa frente à vida. Ah, sim. Nós temos que é um mestre, que é o Michio Kushi, que dá orientação pra gente, inclusive tem alimentos, ele é o pai da macrobiótica no mundo, né? Ele afirma que a paz mundial está na alimentação. Se fosse feito boas escolhas nos alimentos, as pessoas teriam mais calma, mais paz, mais equilíbrio e um melhor convívio. Então a alimentação não tem como viver sem ela. Então, tanto é que a alimentação é tudo na vida. É só questão da gente começar a olhar essa alimentação com carinho. O que é que eu preciso? Isso vai fazer parte de mim. Então, quando observar aqueles corantes muito fortes, muito berrantes, será que eu preciso disso? Tá, não precisa eliminar totalmente, não. Mas deixa para o dia da festa. Não, porque nós pensamos que nada deve ser radical. Tudo que você fizer, às vezes, o teu corpo tem intolerância. Agora, tem gente que levanta de manhã tomando líquidos pretos. Em vez de tomar um suco natural, vai no enlatado e vai ter problema. Tem uma linha que diz que muitos problemas da sociedade hoje estão afetando essas doenças degenerativas crônicas. Tem fundo de alimentação. É muito pela alimentação, muito pela alimentação. Então, de uma certa forma, o microambiente tem a ver muito com esse macroambiente nessa visão da medicina antiga. Aí que eu creio que a sociedade, que as pessoas se perderam. Nós somos a natureza. Nós somos resultado, nós temos parte, nós nascemos, crescemos, temos vida como uma planta. Sim, e de repente nós queremos nos distanciar a ponto de nem chegar próximo. Nós estamos interagindo a todo momento com o meio. Nós fizemos parte desse meio. A partir do momento que você quer, eu vou cuidar da natureza, eu vou virar naturalista. Quem é que você tem que cuidar primeiro? Você? Você é parte da natureza. Exatamente. E então, se você começar a cuidar de você, você vai começar a cuidar da tua comunidade. Então, a gente tem que cuidar da saúde na nossa região. Eu não vou ficar sonhando em mudar a saúde de outra cidade, não. A minha preocupação é com a saúde das pessoas do meu bairro. Sim. No meu bairro eu atinjo a minha cidade, o meu estado, o meu país. E assim a gente vai ampliando essa grande rede, né? Exato. E uma pessoa pode fazer diferença. Num condomínio que tem várias pessoas, várias famílias morando, às vezes a pessoa pensa, nossa, só eu penso que eu devia preservar a natureza. Mas dentro desse próprio condomínio tem muitas pessoas pensando a mesma coisa, mas ninguém toma iniciativa. Verdade. E como é que eu vou cuidar da natureza? Primeiro, cuidando de mim. Primeiro, fazendo seleção naquilo que eu vou comprar no supermercado. É interessante, eu vivo fazendo estatística no supermercado. Você olha um carrinho cheio de enlatados, conservante, estabilizante, umectante, corante, potes e potes e potes. Daí você olha bem em cima um pezinho de alface com 3, 4 tomates. Na verdade, que ela está levando de vivo, é só aquela folhinha de alface. Verdade. Então, se ama seus filhos, se quer ter saúde, comece a seleção no supermercado. 50% das compras deveria ser vegetais, verduras. E vai incrementando, vai fazer um molhozinho, pica uma cenourinha e coloca no meio. Vai colocando vegetais e essa família vai despertando o gosto. E daí vai começando a perceber a saúde e a harmonia mesmo entre todos os integrantes, né? É verdade. A questão muito da lei da ação e reação, né? O retorno que você tem por todos os atos que você faz. E daí até te pergunto uma coisa, será que a gente é responsável por criar doenças em nós? Carla, você tem o direito de escolher a doença de sua preferência. Ai, que triste, Maria Helena. Você pode escolher a doença de sua preferência. Aquela pessoa que come muito doce, que adora os carboidratos, tudo que é gostoso, tudo que é bom, ela vai chegar um momento que vai ter diabetes tipo 2. A pessoa que exagera no doce, na alimentação, muito sal, muito álcool, ela vai ter problema de hipertensão. Então a gente pode escolher com certeza a doença que prefere, através das suas escolhas alimentares.
e também das suas escolhas de pensamento e frequência, né, do grupo que você convive. Porque isso é muito resultado do grupo. Certo. Eu não sei por que as pessoas não podem marcar um encontro para bater papo, tomar um suquinho. Não, tem que ser com muita comida. Sempre com muita comida. Se reúne, vão jogar carta, digamos, as mulheres se reúnem, as aposentadas. Mas tem aquele café com muitas tortas. Se fizesse isso esporadicamente, tudo bem, mas tem gente que come muito. E o mal da sociedade é o açúcar branco. Nós temos três males que poderiam ser amenizados: o açúcar branco, o sal refinado e a farinha branca. Tá. O que acontece? O açúcar é tão branco, é tão branco, é tão puro que ele rouba nutrientes do teu organismo para poder ser metabolizado. Então o açúcar, ele descalcifica a pessoa. Além dele não nutrir, só dar uma energia vazia, ela vai tirar coisas que você conseguiu quando comeu aquela maçã, quando comeu aquele vegetal, né? Ele descalcifica. Então pode ter a ver com osteoporose também. Sim, futuramente. Por que a osteoporose hoje é comum? Nós temos pessoas jovens com osteoporose, porque levantam de manhã já tomando algo muito doce. Então poderia substituir esse açúcar por açúcar mascavo ou pela estévia, que é natural. Tem outra coisa que eu acho interessante: no inverno as pessoas gripam. Ah, é o clima. Tudo bem que o clima tem interferência, é lógico. Mas não só. No inverno você tem vontade de comer coisas quentes. Então tem gente que não toca mais em fruta e nem verdura. E eu sempre falo, porque a gente faz muita palestra orientando as pessoas como ter uma melhor alimentação, né? Pica aquela verdura bem picadinha e mistura nos outros alimentos que você vai ingerir e nem vai perceber. Tem que começar a criar. A alimentação é uma arte. E cada um de nós tem que ser nosso próprio artesão. E montar aquele prato colorido, que eu sempre digo: comer um pouco de tudo, para comer tudo um pouco a vida toda. Show. Nada é proibido. Tudo tem que ter um equilíbrio e uma moderação, né? E de que forma que você acredita que as ações do nosso dia a dia, de uma forma preventiva, vai contribuir para a nossa manutenção da saúde? Dá umas dicas para a gente. Olha, o primeiro fato na prevenção que eu falo é tomar água. Tomar água. Olha, uma coisa tão simples. Uma coisa tão inclusive. simples, tomar água. Tu acredita, cara, que tem pessoas que passam 1, 2, 3 dias sem ingerir? E eu faço brincadeira com as pessoas, né? Eu perguntei: a senhora tomou água hoje? Quantos copos de água a senhora tomou? Eu tomei um suco de abacaxi, um suco de laranja. Eu falei: então você vai pegar essa blusinha branquinha que a senhora está vestindo aí e vai lavar no suco. Ela: como assim? E claro, o suco é importante, mas nada substitui a água. Nós somos formados de água. Tanto é que nós somos 65% a 75% líquido. Sim. Então, quando a pessoa sente sede, é porque o organismo já está sofrendo. Então, fato número 1, tomar água. Fato número 2, observar que nós temos 2 aberturas. Uma entrada e uma saída. São 11 metros da entrada até a saída. Esse espaço, é só a pessoa mesmo, só ela pode cuidar. Pertence a ela. Pertence a ela. Não tem amor, não tem marido, não tem filho. Ninguém pode interferir nesses 11 metros. Ela é responsável. Ela é responsável. Verdade. Toda a saúde dela está naquilo que ela colocar, na maneira que ela cuidar desse espaço, né? E ela tem que observar. Ela fez 3 refeições por dia. Quantas vezes ela foi ao banheiro? Quantas vezes ela evacuou? Isso é muito grave. A gente até tem um termo antigo dos nossos avós que dizem: nossa, mas a dona fulana é enfesada. Tem a ver com temperamento até. Exato, temperamento. Enfesada, ela está cheia de fezes. Ela passou 5 dias sem ir no banheiro. Essa pessoa terá depressão. Porque a serotonina, que é o hormônio, aquele que tu está feliz, do bem-estar, 95% a 90% está sendo produzido no intestino. No intestino, e 5% no cérebro. Uhum. Então imagina só, uma pessoa vivendo com 5%, ela está podendo viver com 100%. Só que as pessoas também, isso é uma coisa que a gente enfoca muito nas palestras e brinca, todo mundo ri. A pessoa tem que ir ao banheiro, está com problema de constipação intestinal, vai aumentar a fruta, vai aumentar a verdura. Nós temos também suplementos que podem ajudar muito. E quais seriam os suplementos? Olha, os suplementos que nós usamos é de uma empresa há 30 anos do Brasil, que é a Naturalia New.
um suplemento assim que eu tenho paixão por ele, que é o Fibranil, o Floranil, que foi criado, foi desenvolvido pelo Papa da Macrobiótica, o Michio Kushi. É oriental, então, a proposta? Todo o nosso trabalho ele tem muita fundamentação na filosofia oriental, porque nós somos uma franquia japonesa. Os cursos, palestras, todos têm uma grande raiz no Japão. E esse alimento que eu me refiro, quando a pessoa ingere, num sachê tem mais de 80 frutas, verduras e legumes, que ficam 6 meses fermentando. Ele vai refazer a flora intestinal, que no intestino nós temos bichinhos bons e bichinhos ruins. O qual seria uma flora intestinal saudável? 70% de lactobacilos bons e 30% dos ruinzinhos. Mas só que está tudo trocado, está tudo invertido, né? Certo. Com esse suplemento a pessoa vai ingerir, vai refazer a flora intestinal. Eu brinco, vai reflorestar. Todo mundo fala de reorganizar, vai reflorestar, né? A flora intestinal. E vai também trabalhar nas enzimas. É um pró-enzimático. Quando a gente come um pãozinho de queijo, por exemplo, a pessoa mastiga e ele fica macio, né? Tem gente que pensa que é a saliva que deixou molinho. Não, foi a enzima amilase. E são 3.000 enzimas. Quando a gente vai ficando mais velho, vai dificultando a digestão, a pessoa vai ficando mais lenta. Por quê? Porque está faltando, as enzimas vão diminuindo. Então esse suplemento é fantástico, nós temos à disposição. A gente inclusive a pessoa degusta, ela prova primeiro, vê se ela gosta. O outro suplemento também que a gente conhece, é muito conhecido como pílula do astronauta, é a Diaclorella. A gente chama de o diamante verde. Ela vem do Japão para nós, com certificado de garantia, tudo, que é um produto legítimo. E uma pastilha que vale 1 quilo de verdura. Pra gente que é mãe, como eu, assim, que se preocupa com os filhos, aquela mãezona, a paz que a gente tem no coração quando eles começam a ingerir. Não estou com vontade de comer verdura, então toma a Diaclorella. Aquele organismo começa a reagir, a pessoa tem vigor, disposição, previne uma série de doenças, acidez no sangue, a pessoa fica bem mais, o sangue mais leve, mais alcalino. Crescimento de crianças que não está crescendo direito. Envelhecimento precoce também, que ninguém quer envelhecer, todo mundo quer continuar bonitão, na verdade. E essa Diaclorella tira os lixos. Todo aquele lixo que a gente foi colocando na alimentação por nossa vontade ou contra a nossa vontade, porque tem muito lixo oculto que a gente não sabe no alimento, né? Nós não sabemos o que compõe aquele alimento. Então a Clorella faz essa faxina, essa limpeza, dá vigor, disposição e assim a gente vai ficando mais feliz e mais saudável. Formidável. Lembre-se, você é aquilo que você come. E Maria Helena, me conta uma coisa, como seria uma sessão de medicina antiga no consultório? Bom, primeira coisa, quando a pessoa vai chegar, ela vai passar pelo Radô. Radô, até está todo mundo convidado, pode ir lá, não tem custo nenhum. Certo. É uma maquininha japonesa que trabalha com física quântica, que ela acalma a pessoa, melhora a circulação. Então, a gente coloca a pessoa, deixa a pessoa tranquila. E daí a gente começa a conversar com ela e vai fazer toda aquela trajetória, como foi a vida dela, aquela anamnésia, e observar pontos no organismo dela, olhar o olho, o espelho da alma, sim. E assim, a língua, a orelha, vai observar todo o organismo da pessoa e para poder dar um diagnóstico, né? E quem busca medicina antiga, assim, na sua experiência profissional? É muito eclético. Nós temos de desembargadores a doméstica. São aquelas pessoas especiais, que elas querem algo a mais. Então, pessoas que têm o hábito de fazer massagem para manter uma coluna ereta, quer uma alimentação equilibrada, passa pela nossa nutricionista. Então, é super eclético. Não tem como dizer o meu nicho é esse. E quem trabalha fora, que não tem uma alimentação legal, ela vai buscar o suplemento. Certo. E vai, busca e leva para o irmão, é uma corrente muito interessante até. Divulga, né? Divulga, E para exemplos assim que você tem práticos de alguém que buscou em relação a Nossa, cara, são questão. tantos, mas tem um assim que me vem assim à mente imediatamente. De um senhor que chegou com um abdômen muito distendido, a boca totalmente roxa. Quando eu olhei para ele, eu disse, olha, o senhor está enganado, que nós não temos internação. Puxa vida. Porque ele realmente me assustou, sabe? A aparência. A aparência dele. Daí, eu já tinha tido uma longa caminhada, começamos a fazer um tratamento com ele, desintoxicação, reeducação alimentar. O fígado dele estava assim, muito congestionado. Ele era um pintor, e como pintor ele tinha se intoxicado com aquele cheiro de tinta. Muito forte.
E começamos o tratamento, olha, é incrível. Hoje eu digo que ele é meu garoto propaganda, né? Porque a pele dele tinha uma coceira, uma alergia, ele estava sempre assim, a pele bonita, voltou a cor. É fantástico, fantástico. Olha, eu estou achando fascinante o teu trabalho, né? E como que a gente pode entrar em contato contigo? Então, inclusive quem quiser, a gente pode fazer uma avaliação lá, sem custo nenhum. É um prazer, né, atender os seus telespectadores. Certo. É só ligar para 3222-7512, que a nossa secretária vai atender com muito carinho e a gente está à disposição para ajudar a pessoa a viver mais e com mais saúde. É Clínica de Saúde Preventiva. Bem no centro, na Tenente Silveira, ali no edifício Apolo. E você também dá palestras, né, de conscientização sobre esse assunto. Até a minha gente tem andado lotado, porque estão me chamando de Palhoça, Praia do Sonho e assim por diante. A gente fez agora a CIPA da Malve, Jaraguá do Sul, foram 12 palestras. As palestras são na nossa sede mesmo, com um vocabulário extremamente simples, onde a gente mostra às pessoas como é que você pode fazer para começar a mudar hoje e agora, sem gastar e sem radicalismo. Sim. O que você faz para começar a mudar? Como é que você faz para que seu filho comece a se interessar pela saúde? Porque tem mães que proíbem tudo, estraga tudo. Se você consegue as coisas com carinho. Então, as palestras é um sucesso. E queria te agradecer muito a tua presença aqui. Foi muito gostoso conversar contigo nessa nossa sala de bem-estar. Né? Obrigada. E te convidar para outra oportunidade. Obrigada. Inclusive depois dessa tua experiência indígena. Ótimo, tá? Eu vou contar tudo, aqui, juro. Claro, e vem falar sobre a experiência. Queria lembrar para vocês que o Nossa Saúde Convida, a nossa sala de bem-estar, também é virtual. É saudeconvida@gmail.com. Entre e fique à vontade. Comentários, sugestões de pauta, dicas. Também queremos ouvir um pouquinho de você, porque o programa é para você. E para finalizar, eu tenho aqui uma frase. Uma vez perguntaram a Buda o que mais surpreende na humanidade, e Buda respondeu: os homens que perdem a saúde para juntar o dinheiro e depois perdem o dinheiro para recuperar essa mesma saúde. O Saúde Convida fica por aqui. Muito obrigada pelo carinho, pelos e-mails e por sua audiência, e até o próximo programa. Eu, alma borboleta, Carla Ramos. Saindo da crisálida, ao deixar de agradar para ser aceita, eu, alma borboleta. Em sutis sinais a mãe natureza nos presenteia com sua beleza. Vesti tudo azul e saí por aí, e uma borboleta posou em mim. Aquelas que na sua sutil presença dá vontade sempre de conjugar o verbo borboletear. E eu borboleteio em minha vida como tu borboleteias por aí, só para ver como ela, borboleta, borboleteia, assim tão linda e sutil, em alma livre. Em espelho a minha alma, eu vou com ela, enquanto ela caminha em mim. E no aqui e agora, ao avistar um campo cheio de flores, delicadamente atirei de minha saia, toda azul, e a coloquei em seu habitat natural, em reverência à sua antiga sabedoria. Agradeci a sua suave presença, presente em minha alma. E ela se foi, e assim se fez, na alquimia do aqui e agora, eu, alma borboleta. Conectando Santa Catarina, valorizando nossa gente. Primer TV. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. O café de hoje é respondendo uma pergunta da Vanessa, que me pediu para dar dicas de como organizar uma rotina diária de estudos, autoconhecimento e meditação.
toda a criação de bons hábitos é algo que é muito positivo da gente construir. Quando eu estava pensando em responder essa pergunta, me vieram várias rotinas que eu tenho diária. Só que aí eu selecionei 5, que eu acho que senão a gente vai se perder, que é tanta coisa. Então, das rotinas que eu tenho diariamente, uma que fez toda a diferença e que por isso que eu mantenho, independente do dia da semana, é acordar cedo. Quando eu falo em acordar cedo mesmo, antes das 5. E por que é positivo para mim, fez a diferença acordar esse horário? Porque meu dia ele fica mais produtivo, eu ganho mais horas e, logicamente, se eu acordo mais cedo, eu vou ter sono também mais cedo, então eu acabo dormindo mais cedo. Primeiro, por que é legal você acordar cedo? Esse horário, geralmente, a maioria das pessoas, pelo menos na sua região geográfica, elas estão dormindo. Em termos de frequência de energia, você não tem tanta gente reclamando, você não tem pessoas com uma frequência mais baixa, porque as pessoas, do modo geral, estão dormindo. Quando você dorme mais cedo e acorda mais cedo, você consegue planejar melhor o seu dia. Então você tem tempo para fazer uma meditação, para fazer uma devocional, fazer a sua oração, e isso faz a diferença positivamente no seu dia. Você consegue começar o dia sem aquela pressa, sem aquela sensação de que já está atrasado, que já perdeu muita coisa, porque o sol ainda nem saiu. Só isso por si só já traz uma energia muito boa. Então, se você direciona essas primeiras horas, primeiro momento do dia, para fazer algo direcionado para a sua espiritualidade, por exemplo, isso já te fortalece mais ainda. Então, a primeira dica que para mim fez toda a diferença é acordar cedo, porque o meu dia tem mais horas produtivas e eu tenho mais energia para planejar e desenvolver o que eu quero para aquele dia. A segunda dica, que eu acho assim que também fez toda a diferença, é logo em seguida, na sequência, já começar a ler. E pegar um livro que seja um livro que a gente chama de ativacional. O que seria isso? Ele é mais do que um livro motivacional. É um livro que você vai ler. Não vou pegar um livro técnico, por exemplo. Um livro filosófico, assim, pesado em termos de leitura. Não, vou pegar um livro que vai me inspirar, que vai me dar uma energia, mas não apenas vai fazer com que eu me sinta motivada, mas vai fazer com que eu entre em ação. Então isso é algo que também já vai dando continuidade para essa produtividade no decorrer do meu dia. Terceira dica, que também para mim é muito importante, fazer anotações em cadernos. Então pensa, acordei, planejei meu dia, fiz a minha devocional, li um livro que vai me dar um insight de repente muito bacana para aquele dia, algum direcionamento. E eu tenho os meus cadernos de anotação, que eu sempre estou fazendo uma anotação ou outra referente àquilo, aquele insight que eu tive do livro, relacionado ao meu planejamento do dia. Eu vejo assim, que nos meus atendimentos, às vezes as pessoas elas têm dificuldade de planejar os seus objetivos, porque elas têm, na realidade, dificuldade de colocar no papel isso. E tudo que é importante é colocado, né? Tudo que é importante tem uma assinatura. Então, quando você coloca ali no papel o teu planejamento, o que você quer, o que você idealiza, quais são os passos para você alcançar aquilo, você estrutura também no teu cérebro um caminho de ação. E se você não consegue fazer isso, também é importante, porque na realidade isso está te mostrando que não está muito claro para você. Ou porque você não acredita naquela meta, naquele objetivo, por isso você não tem clareza e não consegue colocá-la no papel. Então isso por si só já é positivo, porque você consegue trabalhar isso. Você só vai poder trabalhar isso se você tiver essa clareza de que você, na realidade, não consegue se empenhar para um objetivo porque na sua mente isso não é possível. Então, quando você identifica isso, isso por si só já é algo muito positivo, que aí você já foca no problema. Então, isso é um aspecto muito bom de estar notando. Outro, eu recentemente tive um problema no meu computador, que eu inclusive perdi o computador, né? Perda total. Se eu não tivesse os meus cadernos de anotação, seriam assim dias que seriam tenebrosos para mim. Então assim, foram momentos que eu peguei os cadernos, inclusive do novo projeto, e fui lá e fiquei escrevendo. A gente não fica dependente da tecnologia 100%, porque hoje a gente vive, né, na era da tecnologia. E isso é bom porque você acaba governando sobre
realmente seus atos, sobre as suas ações, sobre o que você planeja. A quarta dica para aumentar a produtividade, que para mim fez toda a diferença, foi introduzir na minha rotina o jejum intermitente. Porque você diminui a quantidade de horas que você vai estar ali comendo. Então, por exemplo, se eu faço um jejum que vai durar até as 10 da manhã ou até o meio-dia que seja, aquele período eu vou estar tomando café, só o cafezinho preto. Então, assim, isso daí logicamente vai fazer parte da minha rotina, mas eu não vou estar preocupada em preparar alguma coisa para comer. Eu acabo tendo mais atenção plena nas atividades que eu vou estar desempenhando naquele período. Então, assim, tem estudos que mostram isso, que o jejum ele ajuda muito nesse sentido, ele aumenta o nosso foco. O jejum, ele na realidade, ele é uma prática milenar, que muitas religiões eram adeptas. E por que as pessoas faziam no sentido religioso o jejum? Porque o jejum, na realidade, é separação, é um momento que você está se abstendo de um alimento para estar fazendo alguma coisa. Então, no caso, num contexto religioso, espiritual que seja, a pessoa ela estaria se abstendo do alimento para estar se consagrando, fazendo as suas orações. Então, se você não está utilizando isso num contexto religioso, espiritual, você tem aquele tempo que você consegue também direcionar mais foco para aquela atividade que você quer. Então isso também ajuda muito e não faço sempre, mas sempre quando eu faço faz a diferença. Então a quinta dica de produtividade hoje, que é a última, é autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, ela é libertadora. Porque sempre que acontece alguma coisa e a gente tem a tendência de achar que a culpa é do outro ou que o outro é responsável, a gente gasta uma energia muito grande em relação a isso, ao invés de estar utilizando essa mesma energia para estar resolvendo aquela situação. Então, quando a gente tem isso como uma rotina mesmo, acontece um problema, uma situação, quando você tem autorresponsabilidade, você joga o foco para a solução, nunca para o problema, nunca procurando culpados pela aquela situação, que se fosse diferente. Então isso é algo que, quando você tem essa rotina, o teu cérebro ele funciona muito rápido. Na realidade é a inteligência emocional, né? Você está trabalhando o tempo todo. Se todo mundo trabalhasse a autorresponsabilidade, eu acho que os processos de um modo geral, eles iriam funcionar com muito mais rapidez, fluidez e velocidade. Então as 5 dicas que fizeram diferença na minha produtividade foram: primeiro, acordar cedo, todos os dias da semana. Ler um livro que seja ativacional, sempre ter algum livro que te inspire e que te faça entrar em ação. Terceiro, ter sempre cadernos para estar escrevendo, planejando o seu dia, detalhando os seus objetivos, os seus alvos, porque isso daí faz a diferença no resultado e na realização. Quarta dica, fazer jejum intermitente. Pelo menos de vez em quando durante a semana você tem uma rotina, porque quando você faz isso, você aumenta o seu poder de concentração, a sua atenção plena para aquilo que você está fazendo. E quinto, por último, autorresponsabilidade. Que a autorresponsabilidade, quando a gente tem isso, já faz parte dos nossos drives mentais, a gente consegue, diante de uma dificuldade, de um problema, resolver muito rápido, porque a gente não perde tempo gastando energia achando o culpado e sim se autorresponsabilizando pela solução. Pergunta do café. Ótima de iniciativa, péssima de acabativa. Como mudar o jogo? Independente do temperamento, é importante a gente entender que cada temperamento vai interpretar e vai ter dificuldade ou mais facilidade na hora de terminar uma tarefa, na hora de se empenhar numa função com um objetivo específico de maneira diferente. Mas o que a gente tem que levar em consideração nesse processo, nessa jornada de busca de alcance de objetivos? Que nós somos seres que fomos criados dessa forma, para sempre estar evoluindo, para sempre estar se desafiando. Então, por mais acomodados que nós estejamos, às vezes por uma fase que nós estejamos passando na nossa vida, não é natural que a gente queira permanecer numa condição de conforto. Lembra aquela zona de conforto que tantas pessoas falam, que quando a gente para refletir a respeito, a gente vê que desconfortável ela não tem absolutamente nada, ela é extremamente desconfortável, porque ela nos afasta daquilo que a gente objetiva, daquilo que a gente deseja. Então, quando a gente para refletir, a gente para analisar o que nos tem impedido de entrar em movimento para chegar aonde nós queremos, a gente já começa o processo de transformação. O mundo ele não para
de girar para nós nos recuperarmos. Então, assim, faz parte desse movimento constante e essa necessidade que nós temos, até mesmo intuitiva e inconsciente, de estarmos buscando essa renovação, essa transformação. Isso faz parte do processo. Por isso que se acomodar não é o ideal. Se acomodar nos afasta ainda muito dos nossos objetivos. Quando a gente para analisar em relação a ser muito bom de iniciativa e péssimo em acabativa, geralmente vem o temperamento sanguíneo, né, que é o principal, é o que geralmente tem mais dificuldade com isso, porque lembra, quem tem o temperamento sanguíneo, ou então tem um pouco do sanguíneo, sabe disso. O sanguíneo, ele é motivado por novidades. Então isso faz com que ele tenha sempre aquele brilho no olhar, sempre aquela vontade, aquela curiosidade de aprender coisas novas. E o que pode acontecer no meio do caminho, né? Se você está o tempo todo exposto a vários estímulos, diferentes estímulos e situações, vai ter um momento nesse processo que, quando começar a ficar mais difícil, quando começar a ficar mais complicado, isso faz parte de todo o processo. Qualquer objetivo que a gente tenha, a gente vai ter aquela fase inicial, que geralmente ela é mais fácil, costuma ser mais fácil, até porque a gente não sabe o quanto que a gente ainda não sabe, então isso faz parte do processo, né, de aprendizado. A partir do momento que a gente começa a buscar mais conhecimento, a gente começa a se aplicar mais, a gente vê que começam a surgir também as dificuldades do processo, e dificuldades que necessitam de um tempo de maturação, de conhecimento, de tentativa, erro, de perseverança, para conseguir chegar no momento ideal, naquele estado ideal para poder mudar de fase. O que acontece quando a pessoa ela é muito boa de iniciativa e tem dificuldade de continuar no processo até o final? Ela começa a perder o interesse à medida que as coisas começam a complicar. Começa a se entediar no processo. Aí aquela coisa do cérebro, nosso cérebro, ele sempre vai querer poupar energia. Então, se ele quer poupar energia, quando começa a ficar muito difícil, qual que é a tendência? Automaticamente a gente inconscientemente se desligar daquilo. Se nós temos diversos pontos, focos de atenção diferentes, qual a tendência? É que a gente desfoque o nosso objetivo para um outro objetivo. Por isso que quem tem essa dificuldade, independente do temperamento. Lembra que nos temperamentos a gente trabalha muito o autoconhecimento. E o autoconhecimento ele é a base para a gente conseguir, né, evoluir e subir nessa jornada. Prosseguir. Então, se eu já me identifiquei como uma pessoa que tem dificuldade de prosseguir, que começa super animada a cada virada de ano, com aquela energia, aquele gás de começar coisas novas, de aprender um novo idioma. Quantas pessoas, né, começam com esse desejo? Geralmente eu preciso voltar a estudar inglês. Já começa daí. Por quê? Porque em algum momento da vida a pessoa começou, aí quando começou a ficar difícil, geralmente do 3º, 4º nível, começou a complicar. E tem diversos fatores que às vezes influenciam. Questão de timidez, introversão, bloqueios mesmo, bloqueios de aprendizado, disposição. A pessoa simplesmente diz, não, isso agora não é o momento para isso, não vou aprender, e o momento certo eu vou voltar. Mas sempre quando viaja, quando tem o desejo, às vezes, de morar fora do país, vem aquela necessidade sinalizando, eu preciso voltar a estudar inglês, por exemplo. Isso daí é só um exemplo. Daí pode valer para diversas outras metas e objetivos que a pessoa tenha traçado no decorrer da sua vida. Todo objetivo, quando a gente tem, em algum momento, a gente lista que precisa fazer e a gente não conclui, o nosso cérebro, vez e outra, ele vai trazer e vem novamente aquilo lá, eu preciso aprender. Só que, o que acontece? À medida que a pessoa começa e faz aquele movimento, vem diversas outras distrações, os outros objetivos também concorrendo ali. E é importante ter muito claro isso. Ok, a minha dificuldade é essa, então eu vou pegar, eu não vou me encher de objetivos que eu tenho pendentes, objetivos passados, e juntar com objetivos futuros que eu tenho desejo de um dia alcançar, porque eu sei que isso daí, no meio do caminho, eu vou perder energia, vou perder foco e vou acabar não conseguindo realizar nada. E o que acontece com isso quando a gente chega nesse estágio? Frustração. A pessoa fica entediada, fica frustrada, e aquele sentimento de que eu nem vou começar uma nova coisa porque eu sei que eu não termino mesmo. Quantas pessoas eu já atendi com essa fala? Da pessoa dizendo, eu nem
quero tentar aprender ou fazer uma coisa nova porque eu tenho aquele sentimento. E muitas vezes também acontece muito, a pessoa ela ouviu às vezes em casa, passou a adolescência, quem é sanguíneo sabe disso, passou a adolescência ouvindo isso, você nem deve começar a fazer isso porque você sabe que você não termina, isso é fogo de palha. Então a pessoa ela tem aquele ímpeto de fazer, de aprender, de querer, mas ao mesmo tempo tem aquelas lembranças, aquelas crenças associadas que limitam, que vão tirando a energia. Então pensa tudo isso concorrendo no dia a dia, que cada um também tem as suas lutas diárias, tem as suas demandas, tem a sua rotina, que muitas vezes não dá realmente para parar para você única e exclusivamente focar no objetivo. Então é muito importante ter essa clareza, aonde eu estou, o que eu quero, aonde eu quero chegar. Então, para te ajudar nesse processo de se encontrar, de saber onde está e parar de ser essa pessoa cheia de iniciativa e péssima em acabativa, eu vou te dar 5 dicas. Primeiro, livre-se das desculpas. Isso é muito importante. Como faz isso, né, Zigrid? Como é que eu faço para me livrar das desculpas? Primeiro de tudo, você tem que listar quais são aquelas desculpas que sempre surgem quando você vai fazer alguma coisa nova e que vem o desânimo, que entra naquela zona do tédio, da distração, da dificuldade. Liste, é para fazer uma lista realmente. O que geralmente vem na minha mente? Eu não dou para isso, tudo que eu começo eu não consigo terminar, isso não é prioridade. Porque quando você consegue listar previamente aquelas possíveis desculpas, antes de você começar um novo projeto, um novo objetivo, você já se prepara de antemão. Segundo, seja humilde. Eu vejo que também muitas pessoas se perdem nesse processo porque elas idealizam algo assim tão extraordinário, tão grande dentro desse processo de realização e não têm a humildade de entender que tudo muito grande começou pequeno. Então são pequenos passos. Qual que é o próximo passo que eu tenho que dar? E não pensar em algo já extraordinário. Por exemplo, se você tem um objetivo de escrever um livro, já não fica naquela idealização da noite de autógrafos maravilhosa e coisa e tal. Não, escreve um capítulo, faz o prefácio, faça o sumário, veja quais são os temas que você quer abordar. Algo simples realmente, começando pequeno. Porque às vezes eu vejo que a pessoa ela se perde porque ela faz algo tão extraordinário na mente dela e ela tem dificuldade de fazer o básico. Então, humildade acima de tudo. Troque o julgamento por inspiração. Ao invés de ficar se comparando com outras pessoas que já chegaram num estágio que você deseja, procure se inspirar nessas pessoas. O que elas fizeram, o que elas fazem. Não no sentido de se achar incompetente, de se achar que falta muito para conseguir chegar lá, mas de se inspirar realmente. Quais são os passos que essa pessoa ela fez em relação a isso. Há uma diferença muito grande e essa diferença entre se inspirar e se comparar pode definir nesse processo de você ter força para continuar ou por simplesmente desistir e achar que não é para você. Quarta dica, tenha clareza do processo. Então pense em curto, médio e longo prazo. O que você precisa fazer? Quais são as etapas? Isso tem a ver também com a dica anterior de pensar o que eu preciso fazer. É algo que é rápido? Quando a pessoa ela tem, dependendo da quantidade de recursos que ela tem, ela pode acelerar o processo ou não. Então, por isso que é muito importante ter essa clareza. Ok, em relação aos recursos que você tem hoje, e quando eu falo de recursos, é recursos financeiros, recursos de tempo, para você se dedicar a esse projeto. O que você pode fazer em curto, médio e longo prazo? Se você tem essa clareza, você consegue administrar e planejar de uma maneira que vai minimizar as possibilidades de você desistir no meio do caminho. E por fim, celebre a jornada. É muito importante entender isso. Parece frase motivacional, né? Mas isso faz toda a diferença. A gente entender que tudo que a gente faz, tudo aquilo que a gente objetiva, que a gente se determina a fazer, tem um propósito muito maior do que o resultado em si. É realmente, de fato, o processo de transformação. Da gente se determinar, da gente conseguir perseverar. Eu sempre digo, né? Não escolha tantas metas, tantos objetivos. Foque num principal. Se você focar nesse principal e todo dia se dedique um pouco. Às vezes você tem outras coisas que você precisa dedicar atenção e esforço, mas se você tem um sonho e aquilo ali te inspira, todo dia reserva um tempo para se dedicar, para se empenhar, para investir naquilo. Você vai ver que no final de um ano isso vai fazer toda a diferença para você de fato conseguir terminar. Não queira fazer tudo ao mesmo tempo.
tenha foco e direcionamento que você consegue. Se você não desistir, não tem nada que te impeça de alcançar. Pergunta do café. Essa pergunta ela surgiu lá nos stories. Eu disse que valia a pena gravar um café porque tem que pontuar algumas questões. Como sanguínea, a impulsividade às vezes toma conta. Como diferenciar a hora de silenciar e de responder? Essa é uma pergunta muito recorrente, principalmente do sanguíneo e do colérico, porque são temperamentos mais expansivos. À medida que a pessoa ela começa a se identificar com esses temperamentos, ela começa a analisar a postura dela em relação às outras pessoas, às situações, ela começa a ver até que ponto vale a pena continuar com essas características, né, de expansividade, de comunicação, ou até que ponto vale a pena ser um pouco mais reservado. Muitas vezes leva tempo e maturidade para a gente conseguir entender esse time do momento certo, né, de continuar investindo, falando e no momento de parar, pura e simplesmente porque não vale a pena. E o que tem que ser levado em consideração nesse contexto? Primeiro, independente das questões de temperamento, existe também uma questão regional. Quem viaja muito pode buscar na memória que você vai conseguir visualizar isso. As regiões, por exemplo, norte, nordeste, o povo é mais caloroso, ele é mais hospitaleiro, tende a ser. Lógico que isso não é regra como nada, quando a gente fala de comportamento humano, a gente classifica como regra, mas tende a ser mais expansivo, mais comunicativo. Se você viaja, você no atendimento, você já percebe isso. Tem uma coisa que a gente até costuma dizer, que a pessoa com poucas horas já vira melhor amigo de infância. Já regiões, por exemplo, como o sul e sudeste, o povo não é assim. E eu posso falar isso também, por quê? Porque quando eu me mudei para Santa Catarina, essa foi uma das coisas que eu senti muito no início. Exatamente pelo fato de eu vir de uma região que o povo é mais caloroso. Então eu tive, inclusive, que mudar um pouco a minha postura, porque muitas vezes as pessoas não entendiam isso. E para quem é sanguínea com colérico, né, colérica sanguínea, que é expansivo, imagina, eu tive que mudar. Hoje a minha postura é muito mais colérica do que sanguínea. Então eu me lembro que aconteceu uma vez, na época eu trabalhava no banco, tinha uma colega no banco que ela, depois com certo tempo de convivência, de amizade, ela chegou a falar para mim que no início ela achava muito estranha, suspeita a minha postura. Nossa, por que ela é tão legal? Por que ela quer ser tão legal? Como se fosse algo forçado, como se não fosse algo espontâneo. Mas por quê? Porque era uma pessoa mais reservada, até de certo ponto um pouco mais desconfiada. Agora, novamente falando, né? Isso é regra? Claro que não é regra, mas é um movimento de postura que você percebe dessa questão de ser mais expansivo, de você falar mais, de você falar menos, de você observar mais. Então, isso daí influencia também. Novamente, não determina, mas influencia muito nesses movimentos. Num contexto que, por exemplo, você vê que constantemente o que você fala, as pessoas às vezes elas não dão tanto crédito, às vezes você está super empolgada, querendo ajudar uma pessoa. Eu vejo assim, o sanguíneo ele tem muito disso. Como o sanguíneo ele é muito sociável e ele busca, ele gosta de estar com pessoas, ele gosta de estar interagindo, às vezes ele tem uma necessidade muito grande de fazer com que o outro se sinta à vontade estando com ele. E nessa necessidade de tornar agradável, às vezes ele fala e se expõe até um pouco demais. Então, como perceber o momento de falar, de me expor, de compartilhar ou de guardar para mim? É muito importante, nesse contexto, avaliar o momento que você está, as pessoas que estão ali. Vale a pena investir essa energia, esse entusiasmo naquele momento? Ou pura e simplesmente a pessoa ela quer quebrar o gelo, então ela começa a falar, ela começa a puxar papo e coisa e tal, e às vezes a outra pessoa não necessariamente quer interagir. Às vezes a outra pessoa ela é mais reservada. E o que acontece muitas vezes nessa situação? Um desgaste, uma pessoa se sente um pouco até magoada pelo fato, nossa, eu tô sendo gentil, eu tô procurando criar um laço de amizade, a outra pessoa está fria e indiferente.
pensa nesse contexto uma pessoa com um temperamento mais reservado, uma pessoa mais desconfiada, por exemplo. Então, tudo isso, às vezes, a gente não leva em consideração. Nós estamos nas nossas interações. Agora, por outro lado, se você analisa esse contexto, quem fez a pergunta, ela já colocou, né, que ela é sanguínea, mas pensa nesse contexto com um colérico ou com uma colérica. O colérico também é expansivo, também tem essa necessidade, gosta de se comunicar, de falar, só que muitas vezes essa comunicação é uma comunicação mais incisiva, é uma comunicação que, quando não está em equilíbrio, principalmente, tem aquele quê de razão, de necessidade de estar certo. Então, pode algo que seria para fluir como um diálogo, para conectar, de conexão, pode ser algo que se torne desgastante. Então, isso também tem que ser levado em consideração, não só do sanguíneo com colérico, mas principalmente do colérico. Eu vejo que, pegando o meu exemplo, né, eu enquanto colérica e sanguínea, antes eu me expunha mais como sanguínea e hoje eu tenho uma postura mais de colérica. Então, tem certas situações que eu digo, não vale a pena. Não vale a pena me desgastar entrando em determinados temas e questões, porque eu sei que eu não vou mudar a forma da outra pessoa pensar e às vezes o meu posicionamento ou forma de pensar determinada situação também não vai agregar numa discussão. Quando eu falo discussão é no sentido de divergência mesmo de opinião. Então, como saber o momento, né, de continuar falando, investindo ou pura e simplesmente silenciar? Autopercepção, acima de tudo, entendendo esse movimento. Vale a pena eu me desgastar? Porque a pessoa ela pensa de um jeito, eu penso diferente. Eu digo, vale a pena eu ficar dizendo que eu penso diferente dela? Na maioria das vezes, não. O que eu costumo dizer é, ok, você pensa dessa forma, eu penso de forma diferente, tá tudo certo. Porque realmente está tudo certo. As pessoas têm filtros e condições que muitas vezes fazem com que ela pense diferente. E o fato de nós, pura e simplesmente, não pensarmos igual, a gente não pode querer ter a pretensão de mudar a forma daquela pessoa pensar. É muito importante nesse contexto a gente entender o que vale a pena a gente investir a nossa energia preciosa, esse empenho no sentido de conectar, de conversar, de procurar fluir uma conversa, uma situação. Ela tem um objetivo realmente de evoluir, né, de fortalecer ou de pura e simplesmente se impor. Então, basicamente é isso, é entender qual que é o meu objetivo naquela comunicação, ver se vale a pena realmente eu estar falando, às vezes expondo pontos de vista, posicionamento. Será que vale a pena? Será que é um momento ideal para fazer isso? Às vezes só para quebrar aquele silêncio do momento, né? Aquela necessidade, eu vou puxar assunto, eu vou conversar alguma coisa, e a pessoa ela expõe algo seu, que é algo para si muito precioso, e a outra pessoa, tá. Então isso daí às vezes causa um desconforto desnecessário, que poderia ter sido evitado se pura e simplesmente a pessoa ficasse mais reservada. Então é muito importante avaliar isso, até que ponto vale a pena eu empenhar minha energia em compartilhar o meu modo de ver e buscar realmente uma conexão ou não. Às vezes o exercício de autocontrole, principalmente para quem é colérico e sanguíneo, é muito maior no sentido de pensar e refletir a respeito do que está acontecendo ali naquele diálogo do que pura e simplesmente manifestar a sua opinião. E você já sabe qual é o seu temperamento? Já fez o teste? Conta pra mim se você já fez o seu teste, qual o seu temperamento e qual que é a sua principal dificuldade nesse quesito comunicação. E se você ainda não fez o seu teste, clica aqui na descrição do vídeo, no link, que aí você vai saber qual o seu temperamento principal. Isso vai te ajudar muito nesse processo de decisão. Beijo, nos vemos no próximo café.